Rádio 91, bom dia, eu sou Cacilda Medeiros e começa agora o programa Aprendendo com a Igreja, o primeiro Aprendendo com a Igreja deste ano de 2023. Até às 11 horas a gente vai estar por aqui conversando sobre assuntos da nossa Igreja Católica, né? Aprendendo mais sobre a nossa Igreja Católica. E hoje nós vamos conversar sobre a história, né? A vida, as obras do Papa Bento XVI. Bento XVI, que faleceu no último dia 31 de janeiro. E o nosso convidado hoje aqui é o padre Daniel Barbosa, que é pároco da paróquia de São Pedro Apóstolo, lá no município de São Pedro, ali na região do Potengi. O padre Daniel é um admirador, né, do Papa Bento XVI e tem bastante conhecimento, né, sobre a figura de Joseph Ratzinger, né, sobre a figura do Papa Bento, sobre as obras dele, que são várias. Padre Daniel, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos os ouvintes do programa Aprendendo com a Igreja. É uma alegria poder participar mais uma vez desse programa que tem como intuito não apenas informar, mas também formar os nossos fiéis católicos. Obrigado pelo convite, Cacilda, é uma alegria poder participar. A gente que agradece, né, a sua disponibilidade de participar com a gente neste domingo e falar, né, para a gente conhecer mais sobre esse homem que marcou tanto a história da Igreja Católica, da nossa Igreja. Padre Daniel, primeiramente eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu essa sua admiração por Bento XVI. Olha, Cacilda, surgiu desde a sua eleição, porque assim, não apenas eu, mas todos aqueles que são da década de 90, a eleição do Papa Bento XVI foi a primeira vez que a gente viu a eleição de um Papa, né? Foi a primeira vez. Então, quando eu vi aquela cena da eleição, a fumaça branca, juntamente também com o lamento e a tristeza da morte do Papa São João Paulo II, aquilo me chamou um pouco de atenção. E eu era coroinha na minha paróquia no ano 2005, quando ele foi eleito. E, na verdade, a minha admiração começou de uma maneira assim, um pouco engraçada. Eu fiquei um pouco meio que com muita vontade de conhecer, de entender, porque ele é um intelectual, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu era coroinha em 2005, eu tinha apenas 15 anos, e no Natal do mesmo ano, ele foi eleito em abril do Natal. Aí eu estava ajudando a secretária da paróquia e tive a curiosidade de abrir o site do Vaticano e fui ler a homilia dele do Natal. Aí eu não entendi nada. Era um adolescente, né? Realmente, com a linguagem dele é difícil de entender. Não tinha muito conhecimento, não tinha muito conhecimento eclesial, teológico, filosófico, enfim. Conheci o Vaticano, não entendi quase nada, mas aquilo me deixou intrigado, assim. Eu falei, não, eu quero conhecer. Aí eu fui ler, li mais, fui procurando, né? Nos primeiros anos não foi uma procura assim tão intensa, foi algo assim muito superficial, as catequeses, eu li uma ou outra. Mas quando eu entrei no seminário, no ano de 2011, já um pouco mais maduro, mais experiente, e tudo isso se intensificou, as leituras. E cada livro que eu lia dele, eu me sentia cada vez mais encantado. Com a linguagem muito, apesar de ser em algumas obras, não em todas, mas em algumas obras ser uma linguagem bem acadêmica, mas em tantas outras, uma linguagem bem amável, do jeito de falar. Isso me deixou muito cativado, de tal forma que quanto mais eu lia, mais eu queria ler, mais eu queria conhecer. E assim foi crescendo essa admiração, não apenas pelo escritor, mas pelo Papa e pelo homem Ratzinger. Então assim, isso ficou bastante marcado na minha vida, sobretudo porque no seminário, até nos momentos difíceis, eu encontrava alento nos seus textos. Das vezes que pensava sobre vocação, buscava refúgio, obviamente, primeiramente no Santíssimo Sacramento, mas, sobretudo, também nos textos. E assim, hoje, o padre que sou hoje, a visão de igreja que eu tenho hoje, devo muito ao legado do Papa Bento XVI. Pois bem, agora eu queria que você falasse um pouco, né, até para quem não conhece, só conhece assim, o Papa Bento, o Papa Emérito, né, que antecedeu o Papa Francisco, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a história dele, né, antes dele ser Papa, quem foi Joseph Ratzinger?
O nome dele é Josef Alois Ratzinger. Peço desculpas aos ouvintes, porque meu alemão não é tão aguçado, então talvez não diga uma palavra ou outra que não seja tão correta, mas se porventura alguém que escuta conhece a língua alemã, peço desculpas pela falta de conhecimento da mesma. Mas Ratzinger, ele nasceu no dia 16 de abril, e assim, tudo nele sempre foi muito marcante. Ele já nasceu no Sábado Santo, pela manhã, e foi batizado no mesmo dia. Ele conta isso num livro chamado, ele tem muitas biografias, mas tem uma autobiografia que ele escreveu sobre ele mesmo, né? Lembranças da Minha Vida. E ele escreve desde o seu nascimento até a sua eleição como bispo. Então, não é toda a sua vida, mas até a sua eleição como bispo. Então, ele nasceu no dia 16 de abril de 1927, na Alemanha, numa região muito simples da Baviera, onde o seu pai ele era comissário da polícia, sua mãe dona de casa, filha de artesãos, teve apenas 2 irmãos, o irmão Georg Ratzinger e sua irmã Maria Ratzinger. Com a morte do Papa Bento XVI, a família acabou, porque o irmão tornou-se padre e a irmã dedicou a vida toda a ajudar o então cardeal Ratzinger, e morreu como uma leiga celibatária, então não teve família. Então deve ter família, porque sobrinhos, primos, por parte de pai e de mãe, mas de ligação direta não tem, porque todos os 3 se dedicaram intensamente à vida religiosa. E ele teve uma vida muito simples, uma vida muito, muito marcada pela simplicidade da família. Ele agradece muito a formação religiosa que a mãe concedeu a ele. E no seu testamento espiritual, que ele escreveu assim que ele foi eleito Papa, se não me falha a memória, ele disse que nunca vai conseguir agradecer o tanto que a mãe dele o formou na fé. E assim ele passou sua infância e a sua adolescência, nós chamamos uma cidade chamada Traustein, eu acho que se pronuncia assim, que faz fronteira com a Áustria. E lá ele diz assim, foi neste ambiente que ele foi formado tanto de maneira cristã, humana e cultural. Ele define esse ambiente como ambiente mozartiano, um ambiente muito clássico, porque a sua formação na igreja, enfim, ele teve essa adolescência inicialmente tranquila, só que chegou um período da sua juventude que foi bastante complicado, porque em um período da sua juventude ele foi obrigado a servir no exército nazista. Pegou o período de guerra, né? Ele, inclusive, como jovem, ele viu nazistas açoitarem o pároco dele antes de começar uma testemunhou isso, né? O pai dele, inclusive, ele conta, era um ferrenho opositor aos nazistas, mas chegou um tempo, né, não vou entrar nessa questão da história do nazismo, mas chegou um tempo que o nazismo fechou todos os seminários, fechou tudo. Ele tinha ido para os seminários, quando ele foi na memória, com 10, 12 anos, aí teve que sair do seminário, e como Ratzinger não segue o padrão dos alemães, ou seja, serem bem altos, ele era um pouco baixo, de estatura baixa, a gente consegue perceber pelas fotos, mas ele não é aquele alemão de 1,90 m, ele deve ser bem baixa estatura. Aí ele e o irmão dele foram servir no exército, na guerra. O irmão dele, de fato, foi para a batalha, mas ele, por ser pequeno, não ter estatura, foi tomar conta das armas. Ficava com uma espécie de quartel-general lá, guardando, enfim. E nesse período foi muito difícil, né? Longe de casa, longe da família, e ele, criança, 15, 16 anos, por aí, não sei precisamente, ele toma uma iniciativa, ele foge para ir para casa. E para os desertores, fugir significava morte. E ele conta no livro Lembranças de Minha Vida, quando ele estava fugindo para casa, ele encontrou-se no caminho, no meio de uma espécie de floresta, se encontrou com 2 soldados, e ao se encontrar com eles, ele foi logo se ajoelhando, porque ele sabia que a consequência era a morte. Mas os soldados ficaram com certo de pena, porque ele era tão pequeno que achou que ele era um menino, uma criança. E ele disse que o soldado disse assim para eles: vou fingir que não estou vendo você, e você finge que não me viu, vai embora.
porque se os soldados fossem pegos e soubessem que tinham matado, os próprios soldados iam sofrer a pena de morte. Aí ele conta, quando chegou em casa, foi uma alegria, a irmã o abraçou, tudo mais, mesmo assim estava tensão, porque o irmão não chegava. É importante salientar que hoje, isso aí foi na década de 40, não tinha como ter comunicação, até no de 30, né, por aí, 30, 40, não tinha como ter comunicação como tem hoje. Então, bom tempo depois, foi que o irmão chegou em casa. Aí ele se tornou uma grande alegria, porque o irmão dele era músico, né, um dos grandes músicos da Alemanha, está marcado na história da Alemanha, um grande intelectual também. Que a primeira atitude quando chegou em casa foi tocar o Tedel, que é uma música de louvor, no piano da família. Então foi um momento muito difícil. E depois disso tudo, com o irmão era mais velho, que ia entrar no seminário primeiro, mas quando ele saiu, ambos entraram no mesmo dia no seminário, no retorno para o seminário. Então eles entraram no mesmo dia, no dia 20 no seminário, então passaram toda a formação juntos, e eles foram ordenados sacerdotes no dia 29 de junho de 51, juntos. Os dois irmãos foram ordenados juntos. Inclusive, aqueles que quiserem assistir, com bastante dificuldade, tem um vídeo da ordenação deles no YouTube, no ano de 51. Foram ordenados pelo arcebispo de Munique. E aí, a sua vida foi se encaminhando para chegar onde ele chegou. Ele sempre foi muito conhecido pela seu domínio intelectual. Ele diz que já antes de entrar no seminário, ele já sabia falar latim, hebraico e grego. Nossa, era muito inteligente mesmo, né? Muito sábio. Mas os biógrafos dizem que ele nunca nem se comparou ao irmão dele. Só que o irmão dele foi na área da música, né? O foco dele foi... Inclusive, o Ben 16 também é músico, tocava piano, aprendeu com o irmão, né? Gostava muito de música clássica, enfim. E após um ano da sua ordenação, ele começou sua atividade como professor na Escola Superior de Freising, ou Frisinga, não sei como é que se pronuncia, mas ele começou esse processo como professor. Ele conta que algo muito interessante, que assim que se ordenou, ele foi enviado para uma paróquia, passou cerca de 6, 7 meses nessa paróquia, e estava encantado com o trabalho pastoral, com o trabalho com jovens, com a dinâmica da paróquia, mas aí o bispo pediu que ele fosse dedicar aos estudos. Ele disse que não queria ter saído da paróquia, mas por obediência foi ao dedicar aos estudos e tudo mais, e depois se encantou, depois não quis mais voltar para a paróquia, ficou, iniciou sua carreira como professor acadêmico. No ano de 53, ele doutorou-se em teologia, né? Teve seu primeiro doutorado em teologia, com a tese O Povo e a Casa de Deus da doutrina de Santo Agostinho. É importante dizer que, então, Ratzinger, o padre Ratzinger, sempre se considerou como um agostiniano. Ele sempre foi encantado pela teologia de Santo Agostinho. Certa vez, em um dos livros, acho que é O Sal da Terra, o repórter perguntou, se ele fosse para uma ilha deserta, o que é que ele levaria em relação... O que é que ele levaria? Ele disse que eu levaria a Bíblia, o texto e as confissões de Santo Agostinho. É bacana. E aí, depois, né, ele fez o doutorado em teologia e depois... Depois, começou a desempenhar o cargo de professor de teologia dogmática e fundamental na Escola Superior de Filosofia. Isso na Alemanha. Ele já estava na Alemanha nessa época. Toda sua vida acadêmica foi na Alemanha. E quando ele saiu, já foi, mais tarde a gente falou um pouquinho sobre isso, já foi para ser prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Ele saiu para dar palestras em diversas universidades, mas sua vida acadêmica se perpetuou na Alemanha. Né? Depois ele começou a desempenhar o cargo de professor de teologia dogmática e fundamental na Escola Superior de Filosofia e Teologia de Freising, onde foi ordenado. Continuou a docência em Bonn, de 59 a 63. Depois, no período de 63 a 66, em outra universidade próxima. Depois ele foi para outra universidade chamada Tubinga, de 66 a 69, nesse período. A partir de 1969, ele passou a ser catedrático de dogmática e história do dogma na Universidade de Ratisbona, onde ocupou também o cargo de vice-reitor da universidade.
Então, ele começou apenas como professor e chegou a ser catedrático e depois vice-reitor da universidade, pois suas aulas eram muito concorridas, suas teses também. Ele, inclusive, no comecinho do seu trajeto como professor, ele era visto até como progressista. Ele foi visto até como progressista por muitos, mas sempre um progressismo não mundano, mas numa perspectiva de atualizar sempre a teologia. Mas aí todo esse processo acadêmico foi interrompido porque em 25 de março de 77, o Papa Paulo VI nomeou arcebispo de Munique, de Freising. E algo interessante, ele foi 80 anos depois, ou seja, passou-se 80 anos em Munique e Freising, tendo apenas sacerdotes, bispos de origem religiosa. Ele foi o primeiro, depois, 80 anos depois, de ser um arcebispo diocesano, de um padre diocesano. Então ele foi sagrado bispo em 77. Para assumir, ele, no livro Lembranças da Minha Vida, ele relutou para assumir, para dizer sim à eleição, porque ele não se sentia assim, meio que com os atributos necessários. Porque, segundo ele, para ser bispo, para ser um bom bispo, tem que ter essa perspectiva pastoral, ele tinha passado a vida toda na academia, na faculdade. Não tinha esse lado pastoral forte, mas o Papa assim, pediu, porque ao assumir como arcebispo de Munique, ele automaticamente se tornava cardeal, porque Munique é uma sede cardinalícia, então não era só ser arcebispo, ser cardeal, era fazer parte do colégio cardinalício. Do nada você está na faculdade dando aula, aí chega para você ser arcebispo. Não foi nem para ser um bispo diocesano da diocese pequena, foi da principal arquidiocese da Alemanha, uma das principais arquidioceses da Alemanha. Padre Daniel, a gente vai fazer um intervalo agora, né? Assim, aí na volta daqui a pouquinho, 2 minutos, a gente volta conversando mais, agora já com a parte mais do cardeal, né? Depois da vida dele em Roma e depois como Papa. Então, 2 minutinhos e a gente volta já para aprender mais sobre a vida do Papa Emérito Bento XVI. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, 8 de janeiro de 2023. Hoje, conversando sobre o Papa Bento XVI, que faleceu no último dia 31 de dezembro. O nosso convidado hoje é o padre Daniel Barbosa, que é pároco da paróquia de São Pedro, lá no município de São Pedro. Padre Daniel, que é um admirador, né, um conhecedor, eu digo assim, da vida e da obra de Bento XVI, Joseph Ratzinger. Padre Daniel, no primeiro bloco você falava sobre a vida, né, sobre a biografia de Joseph Ratzinger, e nós fechamos o primeiro bloco, você já falando sobre ele como arcebispo, como cardeal lá de Munique. E aí, quando foi que ele chegou a Roma? Como é que foi a ida dele para Roma? Pronto, quando ele assumiu a arquidiocese de Munique em março, né, em março de 77, em junho do mesmo ano ele foi nomeado cardeal. E assim para ficar, a princípio, em Roma. Roma não, na Alemanha, em Munique, conduzindo a arquidiocese de Munique. Só um detalhe, ele escolheu como lema, quando um arcebispo ou um bispo, um padre é nomeado bispo, ele escolhe um lema episcopal, ele escolheu o lema Cooperatoris Veritatis, que traduzindo significa colaborador da verdade. Então, desde na vida episcopal, ele buscou essa questão da verdade. Então, aos 78, então ele ficou em Roma, na Alemanha. Quando Paulo VI faleceu, aí veio João Paulo I, que só ficou 30 dias no pontificado, veio João Paulo II. Aí João Paulo II o convidou para ser prefeito da doutrina, da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele, com a morte de do Papa Paulo VI, como ele já tinha um elo de amizade com o Papa, foi então o cardeal Karol Wojtyła, então ele aceitou, com muita reluta também, porque ele não queria. Segundo ele, quando ele estava se adaptando à vida de arcebispo,
e cardeal, aí o Papa o leva para Roma para assumir como prefeito da doutrina da Congregação da Fé. E lá ele tornou-se quase que o braço direito do Papa João Paulo II, porque essa Congregação da Doutrina da Fé é uma das principais da Cúria Romana. Então ele foi um fiel colaborador do Papa São João Paulo II praticamente durante todo o seu pontificado. E com essa missão da doutrina da fé, da Congregação da Doutrina da Fé, talvez tenha sido aí que ele ficou com que ele passou essa imagem daquele muito rígido, muito tradicionalista, não é isso? Ele era chamado do inquisitor, mas assim, ele apenas, podemos dizer, cumpria as ordens do Papa São João Paulo II. Ele sempre foi ele sempre teve esse princípio da fidelidade muito forte nele. Então, ele jamais ia tomar nenhuma decisão fora da comunhão com João Paulo II. João Paulo II confiava plenamente nele, inclusive, e tanto até a biografia de João Paulo II diz que muitos textos, muitas coisas que João Paulo II escrevia, pedia para ele olhar antes para saber se podia dizer aquilo mesmo ou podia dizer alguma coisa. E uma coisa sou eu, como padre, fazer uma pregação e dizer alguma coisa que talvez não seja tão de acordo. Uma coisa é o Papa, né? O Papa, né? Aí ele praticamente corrigiu os textos de João Paulo II, né? Mas ele ficou muito conhecido dessa questão, sobretudo no combate à teologia da libertação. Teve aquele embate com o ex-frade e, assim, até podemos dizer ex-católico Leonardo Boff, aqui no Brasil, enfim, tantas coisas que aconteceu, que ele foi visto desta forma, como alguém inquisitor, como um tradicionalista, mas ele sempre se esforçou para ser fiel, como diz o próprio lema dele, para ser um cooperador da verdade, em comunhão com o Santo Padre, o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II foi muito marcado, né, foi muito conhecido pelo combate ao comunismo, praticamente no mundo inteiro, sobretudo na Polônia. E ele foi sempre o braço direito de João Paulo II. Né? Praticamente, ele se reunia em alguns livros que eu já li, sempre conta que se tinha reuniões semanais com o Papa João Paulo II. E quando ele fez 75 anos, porque ele é bem mais jovem que João Paulo II, mas quando ele fez 75 anos, ele entregou a carta de renúncia ao Papa, e o Papa não aceitou. Ele conta em um dos livros que ele entregou a carta, ele fez um texto, uma carta de renúncia, aí o Papa João Paulo II respondeu com uma carta, só tinha uma palavra, não. Apenas não. Aí depois de uma reunião, ele queria mesmo renunciar, porque ele queria se dedicar a duas coisas: a continuar lendo e escrevendo e a cuidar de gatos. Ele tinha esse carinho pelos animais, ele comprava a ração, comprava comida para deixar, ele levava os gatos para alguns lugares que ele podia cuidar, enfim, ele tinha quase uma coleção de gatos quando era cardeal, era um dos seus hobbies. Mas aí o Papa não aceitou a sua renúncia e ele continuou durante todo o pontificado de João Paulo II, sendo seu braço direito como prefeito da doutrina da fé, da Congregação da Doutrina da Fé. E aí chegou, quando João Paulo II faleceu, chegou a... Aí em 2005, o Papa João Paulo II já estava fisicamente muito debilitado, sobretudo depois que teve aquele atentado, levou aquele tiro. Isso. Aquilo deixou muito debilitado. Até conta que as últimas homilias que ele tinha feito foi o próprio cardeal Ratzinger que tinha escrevido, né, escrito para ele ler. E aos 78 anos, ele foi eleito Papa, né, no conclave de 2005, dia 19 de abril de 2005. Conta-se que foi um dos mais rápidos da história. E tem algo interessante, quando um Papa falece, morre, né, vai ter um conclave, sempre fica aquelas especulações dos candidatos, né? A gente lembra agora quando Francisco foi eleito, tinha diversos candidatos, pela mídia, obviamente, não pela igreja, né? Pela mídia, né? Inclusive o cardeal de São Paulo era candidato, o cardeal de Milão, e tantas coisas e tudo mais. E e Bento XVI meio que ele quebrou um ditado que se dizia em Roma. Em Roma se costumava dizer: todos aqueles que entram Papa saem cardeais do conclave. Porque muitos já entram Papa, né? Já entra eleito pela mídia. Exato. E
Por exemplo, agora o Francisco foi eleito Papa, ninguém nem sabia, assim, a não ser o povo da Argentina, talvez, mas a gente nunca tinha, eu particularmente nunca tinha escutado falar no Cardeal Bergoglio, né? E foi eleito Papa, com a graça de Deus. Mas só que o Bento XVI foi ele entrou forte candidato e foi eleito Papa pelos cardeais. Então, foi votado um dos conclavos mais rápidos da história. Certo. E aí, pronto, o pontificado dele começou em 2005, né? Foram, se eu não me engano, 8 anos de pontificado, né? Isso, foram 2005 a 2013, dá 7 anos. 8 anos. 7, né? 8 anos. 8, né? Isso. E aí, o que é que você destaca, né, Padre Daniel? Para ser mais preciso, 7 anos, 10 meses e 9 dias. Pronto, quase 8 anos. E o que é que você, como admirador, né, que pesquisa tanto sobre Bento, sobre Ratzinger, o que é que você destaca do pontificado dele? O Papa Bento XVI assumiu o pontificado num momento muito difícil, porque ele foi substituir logo João Paulo II, né, com um perfil totalmente contrário ao dele. João Paulo II era um homem totalmente muito popular, um homem muito marcado pelo seu carisma, pela sua simpatia, pelo seu jeito extrovertido, brincalhão, né, muito firme no jeito de falar. Aí foi eleito o Papa Bento XVI, um homem simples, assim, no sentido de muito tímido, muito recatado, não com tanta habilidade com grandes públicos, e, enfim, totalmente diferente do Papa João Paulo II. Contudo, gosto muito de uma frase que ele diz assim, ele diz: eu sempre me esforcei para ofertar para a igreja o que eu tinha de melhor. Sempre me esforcei. Quando fui eleito Papa, eu não quis fazer o que João Paulo II fazia, porque eu não sei. Ele até dizia, eu sempre tive muita dificuldade de ficar. Ele obviamente falou brincando, né? Um repórter perguntou a ele qual foi a sua maior dificuldade ao assumir o pontificado depois de João Paulo II. E ele brincando, ele disse, foi ter que ficar cenando o tempo todo. Ter que ficar cenando. Obviamente não foi essa a sua maior dificuldade, né? Mas eles falaram brincando em relação. Mas o seu pontificado, muitos vaticanistas, muitos homens que estudam o Vaticano, os papas, isso foi praticamente um grande retiro espiritual para a igreja, sobretudo pelas suas catequeses, pelas suas exortações, pelas suas homilias, pelos seus textos. Só uma informação interessante, estima-se, não tenho tanta precisão nesse número, mas que ele tem mais uma média de 600 livros escritos. 600 livros escritos. Entre livros, artigos, fora o que, por exemplo, muitos editores fizeram, pegaram suas catequeses e transformaram em livros, enfim. Vou juntar tudo e passa dos 1000 exemplares. Pode falar, padre. Pode falar. Mas o seu legado principal, como Papa, foi sobretudo a centralidade de Deus. Centralidade de Deus. Não que os outros papas não tenham falar dessa centralidade, mas ele deu bastante veemência a isso. Por isso que ele escolheu, por exemplo... E talvez pelo fato dele ser um teólogo assim, muito, muito estudioso, né, da doutrina da igreja, da doutrina da fé. Tem esse marco, né? E sobretudo pela crise de fé na Europa. De fé na Europa. Tanto que ele escolheu o nome de Bento. Não foi nem tanto ligado simplesmente ao Bento XV, mas porque São Bento é o padroeiro da Europa. É quase que o pai na fé dos monastérios, né? Foi São Bento. Enfim, tem aquela oração conhecida, Cruz Sagrada seja minha luz, seu dragão meu guia, enfim. Ele também escolheu o nome Bento em alusão ao patrono da Europa. E o seu objetivo foi o resgate da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, da fé em Deus, a centralidade, o combate, até uma homilia muito forte que ele fez quando o Papa falece, né? Nesse caso agora não, porque ele faleceu, mas tem outro Papa, mas quando o Papa falece não tem outro. Tem várias missas ezequiais presididas pelos cardeais, e ele presidiu uma missa
pelo sufrágio da alma de João Paulo II, diante do corpo de João Paulo II, e ele fortemente dizia que a gente precisava combater a ditadura do relativismo. A ditadura do relativismo, porque a gente sabe que é uma ditadura de vários tipos, né? A gente sabe que existem vários tipos de ditadura, todas elas são marcadas pela imposição, pela falta de liberdade. E ele toca num ponto de um estilo de ditadura que a gente acaba esquecendo, porque a ditadura do relativismo tira Deus do centro e coloca o homem. Quando o homem está no centro, a gente destrói tudo. Então, ele fez essa crítica e logo depois foi eleito o Papa, e seu pontificado foi muito forte nesse quesito, né? Nessa tentativa de trazer Deus ao centro, de trazer essa mensagem muito forte. Até alguns expoentes do jornalismo lá de Roma, tudo mais, que costumavam dizer assim: no pontificado de João Paulo II, as pessoas iam para ver o Papa, queriam ver. No do Bento XVI, as pessoas iam para ouvi-lo. Verdade. Foi um repórter disse: qual foi a principal diferença em relação aos dois pontificados? Você percebe muito bem. O público mudou totalmente. O público que buscava João Paulo II talvez não tenha sido o mesmo que buscou o Bento XVI, mas as finalidades foram diferentes. As pessoas iam para ver o Papa pelo seu carisma, pela sua forma de falar, pela sua espontaneidade que João Paulo II tinha, que Bento XVI não tinha, mas ele foi buscar o povo e ouvi-lo. Então ele costumava dizer: a imagem de João Paulo II vendia bem mais, mas os livros de Bento XVI superam bem mais também. Sem dúvida. Padre Daniel, a gente agora vai para outro intervalo do programa, e aí a gente volta conversando, já no último bloco, conversando sobre as principais obras que ele deixou e que tanto ensina a gente, né? Então, 2 minutinhos e a gente volta já, fica aí, a gente volta já para fechar o programa Aprendendo com a Igreja, hoje tão rico, né, sobre a história de Bento XVI. 2 minutinhos. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já no último bloco, hoje com essa rica história de ações, né, de história mesmo, né, de vida de Ratzinger, o Papa Bento XVI. E quem está conversando com a gente é o padre Daniel Barbosa, é um padre muito jovem, né, como ele disse, da década de 90, muito jovem, que atualmente está na função de pároco da paróquia de São Pedro, ali na região do Potengi. E padre Daniel, desde adolescente, como ele mesmo contou lá no início, desde adolescente, é um admirador e um leitor do Papa, das obras de Bento XVI. Bom, padre Daniel, ele, como você mesmo disse, dizem que ele escreveu cerca de 600 livros, mas aí eu pergunto a você, o que é que você destaca das principais obras dele, sejam livros, sejam encíclicas, sejam exortações, mensagens, o que é que você destaca? Olha, antes de ser Papa, ele contribuiu muito, né? Só um fato importante da história dele, que eu esqueci de dizer, ele participou do Concílio Vaticano II, né, como um dos períodos mais jovens, se não o mais jovem, né, porque ele tinha apenas 35 anos. Ele foi inicialmente como consultor teológico do cardeal de Munique, e ao chegar lá, ele se tornou perito do concílio, né, ou seja, teólogo oficial do concílio. Uma das suas principais obras, antes de ser eleito Papa, é um livro chamado Introdução ao Cristianismo, onde são preleções sobre o símbolo apostólico, ou seja, ele faz reflexões em torno do credo e algumas afirmações do credo. Creio em Deus, creio em nosso Senhor Jesus Cristo, creio no Espírito Santo e creio na Igreja. E aí ele desenrola uma bela reflexão, não tão acessível, porque um viés bem acadêmico, mas muito rica de doutrina e ensinamento. Então, antes de ser Papa, destacou outra chamada Dogma e Anúncio, que também é um livro muito, muito rico. Depois de Papa, ele foi um dos poucos papas que fizeram publicações de cunho pessoal, porque geralmente os papas publicam encíclicas, exortações, mensagens oficiais, mas ele escreveu um livro de cunho pessoal, que foi a Trilogia Jesus de Nazaré, uma das mais vendidas no mundo. Tornou-se best-seller, como costuma se dizer, né? Uma das mais vendidas no mundo, a Trilogia Jesus de Nazaré, onde ele
escreve um texto, um livro de perspectiva bíblica. É um livro que a gente tem que ler com a Bíblia, acessível a todos, é um livro muito bom de se ler, e muito rico de informações, de reflexão. Então, após o seu pontificado, essa trilogia e suas encíclicas, sobretudo a primeira, Deus Caritas Est, onde ele surpreende o mundo com essa encíclica, porque a primeira encíclica de um Papa, é quase que uma autoapresentação dele, do seu viés de ações, né? Por exemplo, o Papa Francisco, quando foi eleito, escreveu logo de cara a exortação apostólica Evangelii Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho no mundo, a alegria do Evangelho, a sua ação pastoral, algo quase que um autorretrato dele, do que ele pensa. E em Bento XVI, todo mundo esperava uma encíclica de viés doutrinal, de doutrina, de norma, e ele vai escrever sobre o amor de Deus. Um texto, assim, pequeno, poucas cartas, escrito publicado no dia 25 de dezembro de 2005, no mesmo ano que ele foi eleito. Ele fala sobre o amor de Deus. Inclusive, uma das frases do livro dele, dessa encíclica, foi muito citada por Francisco, muito citada por muitos autores. Ele diz assim: no início do ser cristão, não há normas, não há doutrina, a não ser um encontro com Cristo, que muda a nossa história. Então, essa carta encíclica foi uma surpresa, porque ele surpreendeu no sentido de que ele não falou o que as pessoas achavam que ele ia falar. Falou do amor de Deus, que foi o que norteou toda a sua vida. E aí, assim, em 2012, né, assim, saindo um pouco das obras dele, em 2013, ele renunciou. E aí, ainda muito lúcido, né, em plena lucidez, renunciou a missão, de dirigir a Igreja Universal. Como é que você vê essa atitude dele? Eu vejo como uma atitude de amor à Igreja. Ele estava plenamente lúcido, mas não estava tão forte mais para governar a Igreja. A gente sabe que a Igreja, ela é o corpo místico de Cristo, uma instituição divina, mas governada pelos homens, né? É os homens que conduzem o barco de Pedro. Então, ele não se sentiu mais capaz de governar. Eu acho que é uma atitude muito nobre e, ao mesmo tempo, muito difícil. Você renunciar ao poder é muito difícil. Você renunciar a status é muito difícil. Você renunciar à glória é muito difícil. E eu achei ainda mais o Papa, né, que assim, tradicionalmente os papas não renunciam, ficam nessa missão até morrer. Ele já tinha falado sobre isso quando era cardeal. Já tinha falado em uma entrevista, eu acho que no livro Sal da Terra, ou é a Luz do Mundo, porque são 2 livros de entrevista, Sal da Terra e Luz do Mundo. Ele é papa, outro ele é cardeal. Aí no livro, o repórter fala sobre a renúncia dos bispos, e ele diz: eu acho que, inclusive, o Papa deveria renunciar se ele não tivesse mais condições. Já falando de João Paulo II, que nos últimos meses estava lá só de fachada, né? Não conseguia mais falar. Não estava mais governando a Igreja, que governava eram os cardeais. Ele estava ali apenas... E ele nunca achou que isso fosse correto. Uhum. Então ele foi fiel, porque ele já tinha dito no passado, já tinha dito isso aos seus secretários particulares, ao cardeal Bertone, que estava próximo dele, ao cardeal Sodano também, que era muito próximo, era o secretário do Estado. Ele tinha comentado sobre essa possibilidade. Mas assim, um bispo diocesano, vou usar um termo entre aspas, um bispo normal, quando vai renunciar, pede autorização ao Papa. Só que o Papa não precisa pedir autorização. Ele não tem a quem pedir autorização. Ele mesmo se autoriza. Ele mesmo se autoriza. Então assim, ele foi fiel, ele viu, o que culminou tudo foi a sua viagem para o México. Ele fez uma viagem para o México, acho que foi no final de 2012, enfim. E essa viagem foi muito desgastante fisicamente para ele. Muito desgastante. Inclusive o médico dele, pessoal, tinha dito que ele evitasse fazer viagens longas. E nesse ano de 2013 tinha viagem ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude. E segundo ele, essa jornada fez que ele antecipasse essa renúncia. Porque uma Jornada Mundial da Juventude precisa de um Papa, segundo ele, mais ativo, mais presente. E uma jornada, com certeza, pelo próprio nome, uma jornada, com certeza, muito desgastante. Né? Imagina para um homem de 80 anos. Então,
ele, lúcido, achou por bem renunciar ao cargo, e é tudo que aconteceu. Eu sei que essa renúncia gerou muitas especulações, renunciou por isso, renunciou por aquilo, mas creio muito que Bento XVI foi sempre muito fiel aos seus princípios, sobretudo da verdade. Então, ele leu sua comunicação de renúncia. Foi muito engraçado, porque quase ninguém entendeu na hora, porque para que ninguém interrompesse a sua renúncia, porque para a renúncia ser concretizada, ninguém podia interromper. Ele estava num consistório, uma reunião de cardeais, onde ele ia proclamar, eu acho que a beatificação e a canonização de alguns santos, e ele leu todinho em latim. Só um cardeal mais antigo que estava lá, que entendeu o texto, disse ao outro, o outro falou assim: conversa não que o Papa vai renunciar. E quando terminou, aí foi que todo mundo compreendeu a mensagem, mas aí quando compreendeu o que ele tinha dito, ele já tinha falado. Então, ele renunciou por amor à igreja. Por amor à igreja. Porque eu acho que não sei se é em Deus Caritas Est, em uma catequese que eu li, uma vez ele diz assim: por amor a gente diz sim, e por amor a gente diz não. Então, por amor a gente também renuncia. Padre Daniel, você criou, inclusive, um perfil no Instagram, né, dedicado a Bento XVI. E aí, qual a finalidade desse perfil? O que é que as pessoas encontram nele? Inclusive, é um perfil, assim, muito seguido. A última vez que eu olhei, estava com 28.700 seguidores. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse perfil, inclusive o endereço dele também. Se você colocar Papa Bento XVI, é o primeiro que aparece. No Instagram. Mas tá lá, Papa Bento XVI 02, é o primeiro que aparece no Instagram. Bem, quando eu criei esse perfil foi sem muita pretensão, né? Eu, conhecendo todos os textos dele, não foi nem uma ideia minha, foi de um amigo meu seminarista, que é de outra diocese. Ele sabia do meu amor por ele e foi fácil me convencer. Aí ele jogou a proposta, ele criou o perfil, entre aspas, me abandonou na missão e deixou sozinho na condução da página. Aí eu fiquei com um objetivo, era só propagar os fragmentos dos textos dele. No início era só a gente colocava uma foto e embaixo um texto enorme. Eu fiz, nem todo mundo gosta de ler na internet, então talvez essa página nem vingue. Mas vou continuar colocando, porque quem participar vai porque gosta. Mas de tal forma ela foi crescendo aos poucos, e hoje ela é a segunda maior página do Brasil em relação a Bento XVI. A primeira página, se não me falha a memória, tem 36 mil seguidores, mas parece que é uma página que está desativada, que a última publicação foi em 2021. Então, a maior página ativa, ou seja, com publicações recentes, é a minha. E na minha página de Bento XVI tem um diferencial das outras. A gente só posta coisas relacionadas a ele e ponto, né? A gente percebe nas outras páginas do Bento XVI, sobretudo nessa que tem 36 mil, e é uma publicação geral sobre a igreja, sobre os santos, sobre os papas, mas a nossa não. Até então, era as mensagens dele e atualizações de sua vida, né? Assim, fotos atuais, coisas que aconteciam, e a partir de então não teremos mais fotos atuais, mas vamos continuar propagando o seu legado, com suas catequeses, com seus textos. É uma página para quem gosta de leitura. Inclusive, estou aqui com ela aberta, né? É Papa Bento XVI, né? O 16 em romano. Em Romanos 02. Papa Bento XVI, o 16 em Romanos 02, com 28.800 seguidores. Né? Parabéns por esse trabalho. E as pessoas, quem seguir, você vai continuar alimentando, não é isso? Você falou isso. Sim. Vamos lá. Eu queria, assim, a gente já está nos últimos minutos do programa, Padre Daniel, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, né, de um modo geral, na sua visão de leitor, de quem gosta de pesquisar, de saber mais sobre Bento, na sua visão, como é que ele, o Ratzinger, depois Bento XVI, né, vai ser lembrado na história? Agora que ele já está com Deus, como é que ele vai ser lembrado na história? Eu creio piamente, inclusive, já vi até cartazes com essa frase em Roma, né, ele vai ser proclamado doutor da igreja. Eu acho que Deus sempre suscita na história da igreja homens que possam
nos ajudar, né, nesse itinerário rumo a Deus, rumo ao céu. Se na idade clássica, lá no começo da igreja tínhamos Santo Agostinho, se no período medieval nós tínhamos Tomás de Aquino, por que não dizer que agora no período moderno temos o Papa Bento XVI, como esse grande farol que nos ilumina com suas catequeses, com suas reflexões. Ratzinger morreu, mas o seu legado continua sempre vivo, continuará sempre vivo na história como o seu legado enquanto textos e livros, mas sobretudo seu testemunho de amor à igreja. Suas últimas palavras, o Vaticano até confirmou isso, tanto o enfermeiro como o seu secretário particular, o bispo Dom Georg, disse que as suas últimas palavras compreensíveis, porque ele já estava com a voz bem fraquinha já, foi: Senhor, eu te amo. Essas últimas palavras, ele me deu esse testemunho de amor à igreja, de fidelidade à igreja. Então, que nós possamos nos sentir tocados por este homem, pelo seu testemunho, pelo seu amor à igreja, sobretudo porque ele nos apontou o caminho do céu através do seu jeito simples de ser. Quem o conheceu pessoalmente sempre foi um homem muito simples, muito tímido, mas com uma fé profundamente, assim, enorme. Eu sinto até um pouco emocionado ao falar dele, porque devo muito minha vocação a ele. E espero que se um dia eu chegar no céu, espero ter essa graça, se eu puder encontrar com ele, eu vou agradecer por tudo que ele fez na minha vida, particularmente falando, mas também pela igreja. Então, que a gente possa conhecer um pouco mais o Papa Bento XVI, de maneira muito buscando conhecer, não apenas com o que a mídia fala, só para por informação, ele era visto como um Papa que não era popular. O Vaticano achava que agora, com a sua morte, ia ter uma média de 50 mil pessoas. Até ontem, cerca de 150 mil pessoas tinham visitado o corpo. Até ontem. Exato. Um Papa que surpreendeu. E ele não estava nem atuando no governo. Ele estava lá escondido no mosteiro, porque ele quis viver assim. Exato. Dedicando sua oração. E não atrapalhar o Papa Francisco, né? Eu estava vendo alguma coisa sobre isso nesses dias. E o Papa Francisco dizia que ele sustentava a igreja rezando. Ou seja, estima-se 400 mil pessoas até amanhã em Roma. 400 mil pessoas por um Papa que não era popular. Né? Se não me falha a memória, acho que no tempo de João Paulo II foi mais ou menos isso. Exato. 400, 500. Ou seja, o testemunho de Bento XVI toca todos aqueles que amam a igreja. Ok, Padre Daniel, muito obrigada. A gente já chegou ao final, né, do programa, o nosso tempo já está aí no limite. Muito obrigada, parabéns, viu? Parabéns por esse trabalho, por essa dedicação, esse amor, né, à história, à vida, às obras, ao legado de Bento XVI. Parabéns, que você continue sendo inspirado por tudo aquilo que Ratzinger, que Bento XVI deixou para a gente nos seus escritos. Muito obrigada. Obrigado, Cacilda, pelo convite e precisando, sempre à disposição. Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigada. E obrigada também a você que esteve com a gente nessa hora, aprendendo mais sobre o Papa Bento XVI. Muito obrigada. Domingo que vem a gente se encontra aqui mais uma vez para conversar mais, aprender mais sobre a nossa igreja. Continue na sintonia do bem. Bom domingo, boa semana.